Olá! Hoje a gente vai explorar um material fascinante, trechos das Confissões de Santo Agostinho. É um livro, assim, uma jornada pessoal e filosófica muito intensa, né? Sobre memória, tempo, pecado, a busca por Deus. A nossa ideia aqui é tentar extrair as ideias centrais dessa autobiografia espiritual. A gente vai focar nessa busca constante do Agostinho, por verdade, por sentido, desde a juventude meio perdida até as reflexões mais maduras dele. Com certeza. E as confissões, é bom lembrar, são um marco, né? Para o pensamento ocidental, para essa coisa da introspecção. É um convite a olhar para dentro que, nossa, influenciou muita gente. Vamos começar então pela juventude dele. Tinha aquele gosto pela literatura latina, Virgílio e tal, mas um certo desprezo pelo grego. E ele critica a educação da época, né? Muito focada nos mitos, tipo Dido, Júpiter. Exato. E ele sentia que isso não levava ao autoconhecimento. Era uma época de busca por prazeres, por reconhecimento. Ele estudou retórica, que era a arte de persuadir, super importante na época. Teve paixões intensas. E até se envolveu com os maniqueístas, né? Tentando achar respostas para o mal, aquela busca incessante. Verdade, verdade, ok, vamos tentar entender isso melhor. Pois é. E o interessante é como ele olha para trás e reinterpreta tudo isso. Ele vê essa fase como uma busca muito externa, sabe? Focada no que os outros pensam, nos prazeres do momento e, no fim, insatisfatória. Não preenchia, né? Não preenchia. A grande sacada dele, conceitualmente, é entender o pecado de um jeito diferente. Não como uma força do mal externa ou uma substância, como os maniqueístas pensavam. Certo. Para Augustinho, o pecado é uma desordem do amor. É tipo você amar mais as coisas inferiores, prazer, fama, até o conhecimento pelo conhecimento, do que o bem maior, que para ele é Deus. A alma meio que se espalha, se dissipa longe da sua fonte. Essa ideia da alma se dissipando. E essa percepção de que o mundo externo não basta leva ele para outro lugar, né? Para dentro. E aí vem a exploração da memória. Nossa, é incrível como ele descreve um palácio vasto, infinito. Sim, Ele se maravilha com o fato de que a memória guarda não só imagens do que a gente viu, mas conceitos abstratos, sentimentos passados, tipo lembrar da alegria sem estar alegre agora, e até a memória de ter esquecido algo. E aqui a coisa fica bem interessante, né? fica muito interessante. Porque, para ele, a memória vira o espaço da interioridade. É ali que o eu mora, sabe? E é ali que a busca por Deus tem que acontecer. Não mais lá fora, buscando em filosofias ou prazeres. Mas aqui dentro. Isso. É nesse espaço que ele tem aquela famosa percepção de Deus como mais íntimo do que o meu íntimo e mais elevado do que o mais alto que há em mim. Essa virada para o interior é revolucionária para a busca dele. E essa jornada interior também coloca ele de frente com outro mistério, o tempo. Ele fica, nossa, ele se pergunta, como é que a gente mede o tempo? O passado já foi, o futuro ainda não é. E o presente não dura nada, é um instante. Exato. Como pode medir algo que quase não existe? É uma questão que inquieta mesmo. Inquieta muito. E ele contrapõe essa natureza fugidia, né, do tempo com a eternidade de Deus. Para Agostinho, Deus não está numa linha do tempo como nós. Ele vive num hoje eterno, onde tudo é presente. Um hoje eterno. É, Deus cria o tempo. Então, ele está, de certa forma, fora do tempo. É imutável. E isso responde um pouco àquela busca intelectual dele por algo que não muda, que não se corrompe, diferente de tudo que a gente vê no mundo. Entendi. Então, a gente tem essa trajetória. A frustração com o mundo externo, a descoberta da mente pela memória, a reflexão sobre tempo e eternidade, e tudo isso leva ele a que conclusão? Sobre como achar a verdade, afinal. Bom, leva ele a reconhecer uma coisa fundamental: os limites da razão quando ela é orgulhosa, e a necessidade da humildade. Ele até critica filósofos como os neoplatônicos que chegaram perto de certas verdades sobre Deus, mas Mas faltou humildade. faltou humildade para achar o caminho certo. E aí entra a figura central do mediador, Cristo, aquele que une o divino e o humano, o eterno e o temporal.
E esse caminho, ele descobre, está nas Escrituras, Mas não lidas de forma literal, né? que era o que afastava ele antes. Exatamente. Interpretadas de forma espiritual, alegórica, como ele aprendeu com o Bispo Ambrósio. Aí a fé se torna essencial, se torna guia para a razão. Tá, então, o que a gente tira disso tudo? Resumindo a jornada que esses trechos mostram. Começa com essa inquietação no mundo, aí mergulha fundo na própria mente, na memória, questiona o tempo Uhum. e culmina reconhecendo a natureza de Deus como eterno e a necessidade de fé, de humildade para chegar até ele. Faz sentido. E a lição principal, me parece, para Agostinho é que a sabedoria de verdade não é só, tipo, acumular conhecimento técnico ou filosófico. Não é só desvendar os mistérios da mente ou do universo. É mais do que isso. É encontrar descanso nele, na verdade, que não muda, como ele diz naquela frase famosa. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Agostinho percebeu que saber sobre as coisas mesmo, categorias filosóficas ou como medir o tempo era menos importante do que conhecer o Criador por trás de tudo. Se a nossa busca por conhecimento hoje, com tanta informação, também nos deixa às vezes inquietos, como podemos ir além dos fatos? Como buscar talvez o sentido, a fonte da verdade que pode estar por trás disso tudo? Fica a pergunta.